Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de videoaulas, mais uma playlist aqui no nosso canal de YouTube. Desta vez o assunto é Windows Server e Active Directory. Nesta playlist eu vou trazer para vocês videoaulas de Windows Server 2008, Windows Server 2012 e Windows Server 2016. São aulas demonstrativas dos meus cursos online e também videoaulas foram criadas com base em livros de minha autoria. Deixa eu me apresentar, eu sou o Júlio Batiste, talvez vocês já me conheçam aqui do canal juliobatiste.com.br, meu site está na web desde maio de 2000, lá vocês encontram muitos tutoriais gratuitos, muitos artigos, muitos inclusive livros inteiros de minha autoria gratuitos e também a loja virtual, onde você encontra livros de minha autoria. Eu sou autor de mais de 50 livros na área de informática, e-books, videoaulas, cursos online de minha autoria e de autoria de mais de 200 outros autores brasileiros com os quais eu tenho parceria para criação, divulgação e venda de materiais educativos. Acessem lá, deem uma olhada, eu tenho certeza que vocês irão gostar. Como eu comentei na abertura desse vídeo, essas videoaulas elas são ou videoaulas de demonstração deste curso online aqui, curso de Windows Server 2008 e Active Directory, curso completo. É um curso com mais de 72 horas de videoaulas e mais material de estudo em PDF com 1.500 páginas. Ele está com muitos bônus bem legais. Se vocês quiserem todas as informações, acesse esse endereço aqui, que nesse endereço o curso está por menos da metade do valor normal. É uma promoção para você que me acompanha aqui através do meu canal. Já sobre o Windows Server 2012, tem esse livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici. É um tijolaço, são 2.100 páginas, um curso bem completo, que vai desde o básico, o planejamento, a teoria, até a implementação e administração avançada do Windows Server 2012. Se quiser todas as informações, índice completo e também poder comprar o livro com um preço promocional e com um monte de bônus, deixo esse endereço aqui para vocês. Tá legal? Muito bem, pessoal. Então fiquem agora com mais uma videoaula de Windows Server e Active Directory. Se gostarem, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e, para as dúvidas, usem por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. Valeu, um excelente estudo a todos! Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais um vídeo, mais uma lição do módulo 3 sobre instalação do Windows Server 2008, deste nosso curso de Windows Server 2008, Active Directory e administração de servidores. Esse módulo, nessa lição, eu vou tratar sobre um assunto que causa bastante confusão, as chamadas funções de servidores, serviços de função e recursos do Windows Server 2008. A Microsoft quis dar uma organizada e uma categorizada nas diferentes funções e serviços disponíveis no Windows Server e, na minha modesta opinião, não foi muito feliz. Ela acabou mais confundindo do que ajudando. Mas vamos lá, vamos ver que não é nada muito complicado e vamos entender as diferenças entre esses elementos. Nós já falamos anteriormente tanto em roles e features, que já falamos rapidamente, o que são, até mostrei como adicionar novas componentes do Windows, mas temos que ter uma lição específica para consolidar esses conceitos. Antes de mais nada, gostaria de salientar que vocês vão encontrar muitas traduções diferentes, principalmente em livros que são de autores estrangeiros, traduzidas e publicados no Brasil por editoras brasileiras. Muitas vezes não tem a revisão num profissional da área e aparece aquela tradução feita por máquina e aparece algumas coisas que, bem, melhor nem comentar. Então não se prendam muito a diferentes traduções da terminologia em si. Vamos entender o que são essas diferentes funções e depois nós vamos lá no PDF fazer mais alguns comentários. Nós temos os seguintes conceitos: Server Roles, funções de servidor. Como o próprio nome diz, as server roles são funções, papéis específicos que um servidor vai desempenhar. Por exemplo, o servidor pode ter uma role específica, um papel específico ou mais de um. Por exemplo, eu posso ter um servidor que é controlador de domínio, ou seja, tem o Active Directory instalado,
mas que é também controlador, servidor DNS, servidor DHCP e servidor de arquivo. Ele está exercendo 4 funções no mesmo servidor. Quando você instala o Windows Server 2008, ele instala apenas um conjunto básico de elementos. Ele não instala todas as funções possíveis para você usar. Alguém poderia dizer, Júlio, mas não seria mais prático ele já instalar tudo que tem disponível e quando eu precisar eu uso? Não, por N motivos. Primeiro, que ia precisar muito mais memória, muito mais espaço em disco e o principal, com um monte de coisa instalada, uma superfície de ataque muito maior, muito mais problemas de segurança. Então é o contrário. Instala um conjunto mínimo só para funcionar o 2008 e à medida que vai precisando de novas funções, vai adicionando usando lá o console gerenciador de servidores. Lá no PDF eu vou comentar um pouco sobre esse console, não muito porque nós vamos usar ele em várias outros módulos e outros vídeos e lições aqui do curso, quando formos instalar funções específicas. Por exemplo, quando formos instalar o Active Directory lá no capítulo 8, nós vamos usar esse console. Quando formos configurar um servidor de arquivos lá no capítulo 10, se eu não me engano, 9 ou 10, agora não lembro de cabeça, vamos usar esse console. Quando formos instalar um servidor DNS, vamos usar esse console e assim por diante. E temos, além do conceito de funções de servidor, o conceito de Role Services ou serviços de função. Os serviços de função são componentes de software que auxiliam, muitas vezes eles complementam uma determinada função de servidor. Cada Role Service é formada por uma ou mais Role Services. Como exemplo, podemos citar o IS7, que é o servidor web. Você quer ter um site, seja na internet ou seja para a intranet da empresa, precisa instalar o IS 7.0, que é o servidor web que vem com o Windows Server 2008. Ao instalar essa role, uma série de outras roles, services, devem ser instaladas para quê? Para que o IS funcione corretamente. Por exemplo, você instala o IS 7, mas vai precisar também de um servidor FTP. Tem lá um role service dentro do IS 7, que é o serviço de FTP. Ah, você vai precisar também um encaminhador de e-mails. Tem lá um servidor SMTP e assim por diante. E tem as features, que são os recursos que nada mais são do que componentes adicionais que oferecem alguma funcionalidade extra para o servidor. Um exemplo de feature é o backup do Windows Server, o software de backup. Você pode ou não instalar ele. Depende da política de backup da sua empresa. É óbvio que deve ter backup atualizado de todos os servidores, isso faz parte do planejamento. Mas você pode fazer o backup usando um outro software, como por exemplo deixa eu ver se eu me lembro aqui um dos que eu mais gosto, o Acronis True Backup, que é um software pago, mas é muito melhor que o software de backup que vem com o Server 2008. Então, se você usa um software de terceiro para backup, não precisa instalar o software de backup do próprio Windows Server 2008. Ou um servidor Telnet e muitos outros exemplos de features. Então, a diferença entre esses três aqui, tá? Vamos lá para o PDF, então eu vou comentar com vocês, vou mostrar uma lista desses três elementos, né, de Server Rules, Role Services e Features, e vou mostrar alguns exemplos práticos de como instalar e desinstalar usando o gerenciador de servidores, que é o console gráfico, e tem um comando para instalar e desinstalar features que é usado lá no Server Core, que o Server Core não tem interface gráfica, é tudo no comando. Vamos lá para o PDF então. Aqui eu deixei um parágrafo até que eu queria destacar com vocês, Da mesma forma que a instalação do Windows Server 2008 exige um planejamento prévio, a distribuição das rules, features, rule services também deve ter um planejamento prévio, pois você poderá comprometer completamente o desempenho dos servidores se sair instalando rules e features só porque achou tudo maravilhoso ou porque vai precisar um dia. Não, o que eu estou querendo dizer aqui? Instala só o que você realmente vai usar. E o que você vai precisar em cada servidor? Aí está no planejamento. Qual vai ser servidor de arquivo? Qual vai ser servidor de impressão? Quais vão ser os controladores de domínio que vão ter o Active Directory? E assim por diante. Então, planejamento. Se não houver planejamento, tudo vai ser improvisação. E a chance de você ter problemas é muito grande. Então aqui eu tenho no PDF uma lista inicialmente das roles disponíveis no Windows Server 2008.
tem muita coisa aqui, tem uma descrição completa, não vou ficar lendo isso aqui para vocês, né? Desde o serviço de domínio do Active Directory, esse serviço aqui é o que a gente instala para transformar um servidor em controlador de domínio. Nós vamos ver exemplo disso aqui no módulo 8, tá? Então tem aí a listas, ó, serviço de federação do Active Service, serviço de gerenciamento de direitos para definir permissões de acesso em arquivos, serviço de aplicativos para você poder ter o ASP.NET funcionando no IS, que é a linguagem de programação web da Microsoft, servidor de HCP, DNS, servidor de fax praticamente não se utiliza mais, servidor de arquivo, Hyper-V para virtualização, enfim, tem muitos serviços aqui que podem ser disponibilizados em um servidor com o Windows Server 2008. Aqui eu coloquei uma tabelinha que ela faz o quê? Ela põe a role, qual o role services que são instalados para que aquela role possa funcionar, por exemplo, a DDS, transformar o servidor, instalar o Active Directory e transformar o servidor em um controlador de domínio. Para que isso aconteça, tem que instalar todas essas. Ao instalar essa função aqui, o Windows já sabe que ele tem que instalar todas essas role services. Ele sabe, para dar suporte a um determinado serviço, quais role services tem que instalar. E ele instala todas para poder dar suporte. Perdão. E aqui nessa coluna nós temos o ID, que é como se fosse um código de identificação de cada um dessas role services. Para que é esse código de identificação? Quando você vai instalar uma role service lá no Server Core, tem um comando que você precisa, um dos parâmetros que você precisa passar para o comando é o código de identificação da role service que você quer instalar. Então por isso que eu coloquei essa tabelinha aqui, evidentemente que eu não vou ler ela para vocês, não tem sentido, mas está aí no PDF com o código de cada role service. Se precisar depois para instalar isso aqui, tem essa tabelinha que foi tirada da ajuda do Windows, prontinha. Então, as roles e role services, agora as chamadas features disponíveis no Windows Server 2008. Lembrando que nem todas as features estão disponíveis em todas as edições. Lá no capítulo 1, nós colocamos uma tabela que mostra quais features, quais funções estão disponíveis com cada edição do Windows Server 2008. Lembrando que as 4 edições são Standard, Professional, Data Center e Web Edition, tá? Então tem aí os recursos do Framework.net, que é para suporte a aplicações, criptografia de unidades de disco BitLocker, isso aqui nós vamos ver lá no módulo sobre NTFS, vamos ver isso aqui, extensão, administração de conexões, enfim, tem muitas features disponíveis, aqui eu relacionei todas elas para você saber o que tem e o que não tem. Windows PowerShell pode ou não ser instalado, Windows Recovery Environment, enfim, backup do Windows que eu comentei antes, servidor Wins, nós vamos ver lá no módulo 16 em detalhes, então tem aí uma lista das features que podem ser instaladas. E assim como cada server role tem um código de identificação, cada feature tem um código de identificação que a gente vai poder usar lá depois naquele comando, vou falar para vocês depois qual é o comando, para instalar determinada feature no Server Core. Então tem aí a tabelinha com o código de identificação, o ID de cada uma das features, ok? Tá tudo aí no PDF, por isso que eu insisto sempre com vocês, tem que ler o PDF, tem que dar uma olhada no PDF. Tá, sobre a teoria de rules e features é isso. Espero que tenha clareado um pouco mais para vocês. E o console que a gente usa para adicionar ou para remover uma função, não só se a gente adiciona funções de servidor, a gente pode remover. O servidor, por algum motivo, não precisa mais ser um servidor DNS, foi substituído por outro. Você pode vir ali e tirar essa função do servidor. Esse console é o console gerenciamento de servidores. Vou lá no servidor mostrar rapidinho para vocês. Esse console aqui, ó, iniciar, gerenciador de servidores. Aí ele mostra para nós as funções e os recursos disponíveis. E aqui tem adicionar funções ou remover funções. Tanto se você clicar em adicionar funções, quanto se você clicar em remover funções,
ele vai iniciar um assistente passo a passo, onde você vai poder fazer toda a configuração necessária. Eu até coloquei aqui no PDF algumas telas, ó, ele vai passo a passo, você marca o serviço que você precisa, ele já vai dizer quais os serviços relacionados e vai seguindo. É muito simples de fazer, tá? Não tem muita complicação, tá? E ao longo desse curso, em vários módulos, nós vamos voltar ao gerenciador de servidores e vamos adicionar funções, vamos remover funções e assim por diante. Lembra que eu falei para vocês que tinha um comando que era para adicionar ou remover funções de servidor? É esse aqui, ó, Server Manager CMD. Quando é que eu vou usar esse comando? Quando eu estiver com o servidor com o Server Core. Não tem interface gráfica, tem que ser tudo através desse comando. O que eu consigo fazer com esse comando? Visualizar quais rules e features estão instaladas no servidor, adicionar rules, rule services e features, remover rules, rule services e features, tá? Esse comando possui uma limitação que é o seguinte: você poderá remover ou adicionar apenas uma rule ou feature por vez. Por exemplo, preciso instalar as features do Windows PowerShell e backup do Windows. Tem que rodar o comando 2 vezes. Uma para adicionar o PowerShell e outra para adicionar o software de backup, tá? Esse problema pode ser contornado, resolvido, utilizando um arquivos de respostas XML em conjunto com o comando Server Manager. Aí você pode automatizar a instalação de várias features e rules usando o comando uma só vez e um arquivo de resposta. Por exemplo, você tem lá 50 servidores que você vai instalar o Server Core na empresa e todos vão exercer o mesmo papel com as mesmas rules e mesmas features. Por exemplo, vamos supor que tem 10 rules e 10 features em cada servidor. Aí você teria que executar 20 vezes o comando, uma para cada rule, uma para cada feature, daria 20 vezes em cada servidor, vezes os 50 servidores. Daria 1000 vezes o comando. Você pode criar um arquivo de respostas que automatiza, aí você só executa uma vez em cada servidor e passa esse arquivo de respostas como parâmetro para o comando. Aqui ficaria muito extenso para eu detalhar como criar esse arquivo de resposta, mas tem nesse endereço aqui, ó, passo a passo, como criar um arquivo de respostas para automatizar a instalação de rules e features usando esse comando. Aqui tem a sintaxe do comando, os parâmetros que podem ser utilizados com esse comando. Se você usar simplesmente "-query", ele vai exibir a lista de rules, rule servers e features que estão instaladas no servidor. Ao invés de "-query", pode usar apenas "-q". Install é usado para instalar a rule, um service ou feature desejada. Adicionando o parâmetro all features ou "-a", automaticamente serão instaladas todos os subcomponentes do item que está sendo instalado. Isso aqui é importante, é o seguinte, ó, eu falei lá que para cada rule tem vários rule services que precisam ser instalados para dar suporte àquela rule. Então, para você não ter que instalar um por um, você vai instalar lá a rule de servidor web ou do Active Directory. Para que o Active Directory funcione, várias rule services têm que ser instaladas. Então, você manda adicionar a rule de Active Directory e usa também o parâmetro "-a", que daí ele sabe que é para instalar todos os role services dos quais depende a rule Active Directory. Facilita. Input patch instala ou remove as rules e features que estão definidas no arquivo de resposta utilizado. Então aqui nesse endereço tem como criar um arquivo de resposta e você passa o parâmetro "-input patch" e o caminho para onde está o arquivo de resposta. "-remove" para remover uma rule, service ou feature desejada. E qual o parâmetro que você passa para esse comando? Exatamente aquele ID, ó pessoal, que é o código de cada rule service. Voltando aqui nas tabelinhas, ó, vamos voltar um pouquinho mais. Esse ID aqui, por isso que eu botei essas tabelas com o ID de cada feature e de cada rule service, tá? Vocês guardem isso aí para ter como referência. Facilita muito mesmo na hora de executar, de adicionar, remover rules, rule service e features usando esse comando que eu passei para vocês aqui, que é o Server Manager Command. Aqui até eu coloquei um exemplo, ó. Exemplo, Server Manager Command "-remove" para remover e o ID
da feature a ser removida, que é SNMP Service, que é o servidor SNMP. É um servidor para encaminhamento de e-mail. E versão exibe a versão do utilitário de linha de comando, informação sobre o próprio comando. Ok, pessoal, acho que com isso deu para ter uma ideia um pouco melhor desse conceito que às vezes fica confuso, né? Funções role services, service features e recursos, né? Server rules, funções servidor, rule services, serviço de função, e features, que são os recursos. Deixei aí no PDF uma boa referência, as tabelinhas completas, listas das funções, e com isso vocês já podem ter um bom material de referência para poder trabalhar facilmente com essa parte. E ao longo do curso nós vamos instalar várias outras funções, sempre a função relacionada com o módulo. Por exemplo, o módulo 16 a gente trata sobre DNS. Lá eu vou mostrar como instalar essa função de servidor DNS. Tá legal? Caso de dúvidas, envie um e-mail para esse e-mail aqui, webmaster@juliobatiste.com.br, descrevendo qual módulo vocês estão, qual a lição, e descreve a tua dúvida. Deixo aqui também meu Skype, meu celular, que é o meu WhatsApp, e o telefone comum. Valeu? Espero que essa lição tenha trazido algo de novo para vocês. Não deixem de ler o PDF, não deixem de consultar os endereços indicados na lição. Valeu? Um excelente estudo a todos e até a próxima lição. Fui! Muito bem, agradeço por você ter acompanhado esta videoaula até o final, e aqui eu gostaria de reforçar para vocês mais duas ofertas. Antes disso, apenas lembrando que toda semana, normalmente às quartas-feiras, terá vídeo novo dessa série de vídeos sobre o Windows Server e Active Directory. Sempre vou procurar trazer aqui novos exemplos, alguma explicação teórica, enfim, tópicos que possam ajudá-lo a aprender e entender melhor o Windows Server e o Active Directory. Se você quiser aprender num ritmo mais acelerado, com um curso completo, com suporte a dúvidas, com prova de avaliação e certificado no final, eu recomendo este curso online aqui, de minha autoria, que é um sucesso gigantesco. Hoje já são mais de 1.500 alunos. É um curso onde eu preparei com muitas vantagens para vocês. Além dele ser um curso completo, ele já tem mais de 72 horas de videoaulas e material de apoio para leitura. São mais de 1.500 páginas em formato PDF. Na verdade, o conteúdo em PDF é o conteúdo deste livro aqui de minha autoria, que já está esgotado há alguns anos. Além de todas essas vantagens, eu preparei para vocês um pacote especial de bônus e um preço que chega a ser ridículo de tão baixo. Vejam tudo nesse endereço aqui, ó. Se vocês compararem o conteúdo desse curso com o preço que eu estou cobrando, não é nem 10% do que se cobram em outras empresas por um curso que não tem nem metade desse conteúdo. Então verifiquem por gentileza nesse endereço aqui, tá? Aqui vai ter todas as informações, tem até um vídeo de 1 hora e pouco explicando tudo sobre o curso e o preço promocional, o índice completo e detalhado, etc, etc, etc. Acessem aqui e confiram por gentileza. Já se vocês desejam estudar o Windows Server 2012 e Active Directory, eu recomendo esse livro aqui, que também é um curso completo. É livro físico normal, enviado via correios, tá? E ele é um tijolaço, um curso realmente completo. Ele tem 2.100 páginas, ele é de minha autoria e de autoria do colega Eduardo Popovich. Também preparei um link especial para quem me acompanha aqui através do YouTube. Neste endereço aqui tem todas as informações. Quanto custa na promoção especial, como calcular o frete, índice completo e detalhado, descrição detalhada do livro, principais tópicos que você vai aprender, etc, etc, etc. Além de uma lista de mais de 40 bônus que complementam o livro e tem desde bônus sobre redes, sobre TCP/IP, diversos assuntos. Enfim, tudo sobre esse livrão com 2.100 páginas nesse endereço aqui. Legal? Então, o curso online completo neste endereço, todas as informações, e o livro neste endereço, todas as informações. Mais uma vez, reforço meu agradecimento por terem me acompanhado até aqui. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de inscreverem-se no canal, se vocês ainda não são inscritos.
A vantagem de se inscrever no canal é, primeiro, quanto mais inscritos, mais motivado eu fico e mais vídeos eu publico. E segundo, sempre que eu publico um novo vídeo, o próprio Google avisa vocês que tem vídeo novo aqui no canal. Se tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, etc., usem o campo de comentários que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar este conteúdo gratuito para que mais pessoas possam ter acesso. Como é que vocês podem me ajudar? Compartilhando o link do vídeo, tá nos comentários do vídeo, ou através das redes sociais que vocês participam, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, ou mandando um e-mail para amigos, conhecidos e colegas que vocês saibam que têm interesse no assunto e que possam gostar desses vídeos aqui. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários e visualizações, mais vídeos gratuitos eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês, tá legal? Muito bem, valeu, obrigado mais uma vez e um bom estudo a todos.